A gente segue falando sobre esse ataque. Para explicar sobre essa operação dos Estados Unidos, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Professor, os Estados Unidos fez então essa missão para capturar o líder do Estado Islâmico. Essa missão que já estava sendo aí planejada por um tempo, mas acabou matando ali 13 civis, envolvendo 6 crianças, segundo uma apuração da CNN. O que significa uma operação como essa e diante também da morte desses civis? Olha, primeiro, é preciso notar que os Estados Unidos estão, com essa ação, voltando a ter algum tipo de protagonismo militar no contexto sírio. Esse aspecto é importante. É claro que essa ação, especificamente contra essa liderança do ISIS, tem muito a ver com o ataque à prisão de Ras Aqqa, que é a prisão também no noroeste da Síria, na mesma região, na região de Idlib, que é uma região muito perto da Turquia. O que é que isso significa? De alguma forma, Marcela, os americanos estão percebendo que há uma volta, um fortalecimento dessas células que estavam mais ou menos mortas, mais ou menos adormecidas e que voltaram. A correspondente mencionou com toda razão o ataque a essa prisão, que foi um ataque especialmente ousado. Nessa prisão é a maior prisão síria para jihadistas. Estão 3.500 jihadistas, a maioria dos jihadistas que são estrangeiros, vários europeus, até mesmo americanos. O ataque feito visava exatamente essa liberdade. O ataque foi contido, mas as forças curdas que protegiam a prisão tiveram baixas muito fortes. Os Estados Unidos encararam essa ação do ISIS como uma provocação. Daí a medida. O mais importante nesse processo todo é nós observarmos o protagonismo do presidente Biden. Ele está, de alguma forma, aproveitando esta situação para voltar a ter uma atitude mais internacional no contexto americano. E nesse aspecto, professor, a gente pode relacionar a baixa popularidade ou índice de aprovação do governo Biden entre os americanos e vir justamente a essa operação agora? Olha, Daniel, eu acho que isso é uma coisa essencial, cruzar ação internacional com as pesquisas de popularidade do presidente. Isso ficou muito claro porque no primeiro anúncio que o presidente Biden fez, há 1h30, 2 horas atrás, foi uma coisa muito rápida, porque ele estava organizando a entrevista coletiva que vai dar agora às 11h30. Nesse primeiro anúncio, ele fez questão de frisar. A frase de abertura desse anúncio foi: sob minha direção, as Forças Armadas dos Estados Unidos agiram. Ora, todos nós sabemos que o comandante supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos é o presidente. O fato dele referendar essa posição, dele repetir, enfatizar essa posição, dá bem o tom de que ele pretende dar um uso político, um uso de recuperação de popularidade naquilo que sempre foi muito, vamos dizer assim, é o caminho constante dos presidentes americanos. Uma ação externa, uma imagem mais forte, mais firme, para recuperar popularidade. Os americanos, o mundo americano, é um mundo de forte respeito às suas Forças Armadas. Qualquer ação das suas Forças Armadas capitaliza apoio para quem as toma, seja quem for o presidente. Agora, professor, a morte do líder do Estado Islâmico representa o enfraquecimento da corporação, digamos assim, ou é mais uma questão que representa um símbolo ali de matar o líder do Estado Islâmico? Ou o Estado Islâmico está fortalecido o suficiente para que a morte do líder não abale as estruturas da organização? As duas coisas aconteceram, Marcelo.
você tem que olhar que, primeiro, há uma ação de inteligência americana efetiva. Nós temos poucos dados ainda da ação militar concreta. Evidentemente, haverá um comunicado do Pentágono depois da ação da fala do presidente. Mas, veja bem, os fatos notaram que vários helicópteros estiveram nessa ação. Há um comando efetivo da infantaria americana que desceu na operação, não foi uma operação de drone. Isso são degraus de, vamos dizer, de envolvimento. Sinal, tanto, de uma ação efetiva da inteligência americana, 2, um degrau a mais com o uso de soldados. É evidente que esse líder tinha importância efetiva. Abu Ibrahim foi, de algum modo, responsabilizado pelo ataque à prisão de Raqqa. E, de algum modo, o exército americano, as forças armadas americanas, decidiram punir essa ousadia. O presidente Biden, com toda razão, com toda certeza, está, vamos dizer dessa forma, capitalizando esta ação. Mas é inegável que as forças armadas americanas subiram um degrau no envolvimento na Síria. Aquela imagem de que os americanos estavam deixando de lado o Oriente Médio e que havia um espaço a ser ocupado, cuidado, não é bem assim como esta ação de hoje está, de alguma forma, demonstrando. Professor, a cautela e a preocupação que se vem após uma operação como essa e um resultado de sucesso para os Estados Unidos é uma eventual e possível reação do Estado Islâmico. Como que isso é trabalhado agora? As autoridades de inteligência, o senhor detalhou muito bem agora para chegar até Abu Ibrahim, como foi, como pode ter sido chegar até ele depois da tentativa de resgate dos prisioneiros. Agora, o estado de atenção para uma eventual resposta do Estado Islâmico, um grupo que não costuma ser nada pacífico. Com toda razão, Daniel. Não costuma mesmo ser nada pacífico. Eles vão agir, né? Mas há um fato real, né? É curiosa essa situação, porque esse grupo do Estado Islâmico é um grupo que enfrenta não só o mundo americano, como enfrenta o governo de Bashar al-Assad, que é apoiado pelos russos. Olha que situação. O grupo que os americanos atacaram é um grupo que os russos também atacam. Essa região na Síria, bem próxima da Turquia, essa região no noroeste da Síria, Idlib, ela é um enclave do exército islâmico. É o último território que sobrou para eles, porque eles foram expulsos pelas forças russas. Vamos falar a verdade, né? Imaginar que foi as forças do Bashar al-Assad não era real. Quem conseguiu expulsar foi a infantaria russa real, né? Então, quando esse processo aconteceu, veja que situação. Sobrou um enclave. Esse enclave não é, ele é, de certa forma, ele é adversário real do governo sírio, apoiado pelos russos, e agora os americanos agem. Em outras palavras, o que nós temos aí é que o Estado Islâmico tentou ressurgir e os americanos deram a resposta. Não tente. Se vocês tentarem, nós vamos agir. Como agiram. Isso é um fato, né? Então dá para falar que hoje em dia o Estado Islâmico, claro, com essa ação ela enfraquece ainda mais o Estado Islâmico, mas qual que é o poder de influência que o Estado Islâmico tem hoje ali na região? É difícil dizer, As forças de inteligência americanas com certeza têm essa resposta, mas não vão divulgá-la, né? De algum modo, quando nós percebemos o contexto de ataque, a organização feita para atacar Raqqa, eles atacaram Raqqa com 200 militantes. Foi uma situação difícil naquele contexto, porque as forças curdas estão presentes em Idlib. Eles deveriam ter controle dessa situação. Como eles conseguiram se organizar? Observe que a correspondente da CNN descreveu que logo depois da chegada dos helicópteros, na saída dos helicópteros, uma ação de comando, ela é muito rápida, na saída dos helicópteros, havia organização suficiente das forças do Estado Islâmico, do Al-Nusra, que é a região que está ali, para atacar esses helicópteros.
Nós podemos dizer, sim, que eles ainda têm poder militar para não só manter aquele enclave, como mais do que isso, dar algum tipo de resposta no mundo. A tua pergunta, é possível que algum lobo solitário, aquela imagem já bastante conhecida, de pessoas que ficam escondidas em regiões diferentes, podem estar até em Paris ou Londres, deem uma resposta para isso? Possível é. Eu suponho que a inteligência americana deva ter mapeado essa possibilidade de resposta. Um ataque como esse, ele é organizado em suas diferentes frentes, inclusive na frente da proteção de inteligência para o pós-ataque, para o dia seguinte do ataque. Professor, essa operação pode ter alguma consequência, ainda que indireta, nesse tensionamento que a gente está vendo entre Estados Unidos, Rússia, com a questão da Ucrânia? Olha, Daniel, eu penso que o pano de fundo, a área invisível dessa ação foi esta. O que os americanos estão dando é um recado a tutti quanti, seja quem for. Olha, não imaginem que nós vamos recuar na nossa ação no mundo. Quando nós começamos a nossa conversa, nós falamos sobre uma recuperação de um certo protagonismo militar americano. O recado não é só para os russos. O recado dessa ação atinge Taiwan. O recado dessa ação atinge a China. Não imaginem vocês que nós estamos com toda a ação na Ucrânia e esquecemos Taiwan. Veja bem, nós temos Taiwan para tomar conta, nós temos a Ucrânia para tomar conta, mas se o Estado Islâmico, num enclave sírio, agir, nós temos soldados para isso. Há uma espécie de esquecimento de todos nós que o orçamento militar norte-americano é de quase 800 bilhões de dólares, em que eles têm praticamente bases militares em mais de 130 países do mundo. Só para ter uma comparação, o segundo orçamento, que é o orçamento russo, é de 160 bilhões de dólares. Você precisa somar mais de 15 países para chegar ao orçamento militar americano. Nós temos uma espécie assim de erro, nós praticamos uma espécie de erro ao imaginarmos que os Estados Unidos estão abrindo mão desse protagonismo. É preciso cautela, e uma ação como essa demonstra com muita clareza que a inteligência americana e a ação efetiva da infantaria americana ainda é bastante operacional em qualquer parte do mundo. Professor, a gente pode falar então que é mais uma demonstração de força do que uma real ameaça? A imagem é ótima. Eu concordo com você, Marcela. Eu acho que, de alguma forma, é uma demonstração de força, seja quem for, sobre aquilo que é o poder das Forças Armadas Americanas. Aquele discurso que nós, de alguma forma, vemos aparecer aqui e ali, sobre o declínio do poder americano, ele não inclui, de modo algum, o declínio da Força Armada Americana. Nós nunca podemos esquecer que é preciso somar, tanto em transporte como em capacidade operacional, mais de 40 países para você ter uma ideia, para você ter uma comparação com o peso da Marinha Americana. Professor, antes de encerrar aqui a nossa conversa, está excelente, está muito boa para a gente ter um panorama e até a expectativa. Não sei se nós já temos as imagens que mostramos há pouco do presidente Joe Biden se preparando para esse pronunciamento que fará daqui a pouco, às 11h30, está marcado para as 11h30. A gente consegue mostrar as imagens enquanto o que acontece ali? Está ali, ele estava fazendo uma oração agora há pouco, estava conversando, mas a expectativa é para que às 11h30, horário aqui do Brasil, horário de Brasília especificamente, ele detalhe essa operação que resultou na morte do líder do Estado Islâmico. Professor, que pontos a gente precisa ficar atento para a gente encerrar a nossa conversa nesse pronunciamento de Joe Biden? Logo mais, a qualquer momento, ele deve começar a falar. Olha, o primeiro é o tom
em que ele vai, de alguma forma, comentar sobre a sua própria ação nesse processo. Observe que ele já avisou que é sob minha direção, ele deixou muito claro, né? Ele recuperou uma atitude, vamos dizer assim, de comandante em chefe. O segundo ponto é o recado específico que ele pode mencionar no episódio Ucrânia, especialmente, né? Ele pode dizer, olha, não só atacamos ali, mas vamos atacar em outro lugar também, se for necessário. Isso é o ponto essencial, talvez, o recado seguinte. E o terceiro recado, de alguma forma, é para o público interno americano, né? E o recado está mais ou menos presente até mesmo na oração que ele já está fazendo. Confie em mim, eu estou no comando, né? Esse recado ele é muito eficiente para o americano médio. O americano médio, de alguma forma, tem isso muito presente desde sempre. Esses 3 pontos são essenciais. Quando eu vi ali o presidente americano fazendo uma reza, eu até imaginei que pudesse ser em relação aos civis mortos, né? Porque é uma forma também de não demonstrar frieza em relação à morte dessas pessoas, porque do lado americano ninguém morreu. Agora, eu acho que a gente pode falar disso e eu só queria voltar um pouquinho na característica do Estado Islâmico, professor, que o Estado Islâmico sempre teve uma capacidade de recrutar jovens que se sentiam de alguma forma marginalizados muito grande. Essa capacidade ainda existe? É difícil você dizer, né, o quanto eles ainda mantêm o poder de encantamento sobre os jovens. Nós já tivemos vários filmes, várias situações, várias demonstrações de como que esse encantamento acontece, né? Principalmente entre jovens islâmicos que moram em regiões ocidentais, que estão exilados, cujos pais estão exilados em regiões ocidentais. Isso ainda acontece bastante. Acontece na França, acontece na Europa da Europa do Norte, há um caso muito constante, um filme bastante comentado, uma série bastante comentada de televisão sobre exatamente essa situação, mostrando como é que ela acontece. Ela pode se repetir? Pode. O que você mencionou, nós não podemos deixar de esquecer, deixar de lado. A morte de civis, matar crianças, matar mulheres, vamos dizer dessa forma, algo que desperta nos jovens uma sensação de vingança, né? Nós nunca podemos deixar de lado esse aspecto, uma sensação de resposta contra esta realidade. A ação ter feita, se ela alcançasse só e exclusivamente o combatente, era uma realidade. Ter atingido os civis pode, de fato, como você está notando, despertar esse tipo de vamos dizer, de chamado para novas adesões ao Estado Islâmico de jovens árabes em capitais europeias e até mesmo nos Estados Unidos. Qual o maior interesse, professor, do Estado Islâmico no noroeste ali da Síria? É o último que sobrou, Daniel. Eles foram encurralados naquela região, né? E, de certa forma, o Estado Islâmico atua ali naquela região próximo da Turquia, pretendendo algum apoio, alguma sobrevivência, algum apoio, inclusive logístico, por parte da Turquia. Você vai me perguntar por que isso acontece? Porque uma das ações que mais empurraram o Estado Islâmico para fora da Síria foram a ação dos curdos. Os curdos são inimigos tradicionais, inimigos milenares dos turcos naquela região. Quem os curdos apoiam, os turcos não apoiam. De alguma forma, o inverso também é verdadeiro. Como o Estado Islâmico está sendo combatido pelos curdos, a Turquia dá algum apoio. Sobrou aquele enclave, não é à toa, porque ele está muito próximo da fronteira turca. Muito bom, professor, você explicar todo esse contexto diante dessa operação que matou o líder do Estado Islâmico, essa operação comandada pelos Estados Unidos. Professor, então, de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde e bom trabalho.